Você está ouvindo a Rádio do Professor, a sua rádio da web. Obrigado pelo acesso. A nossa programação é você quem faz. Envie a sua sugestão de pauta para o nosso programa e nós entraremos em contato com você. Rádio do Professor, ouça essa ideia. Cidadania, cidade, cidadão. Educação também é responsabilidade da escola. Mas, em primeiro lugar, é responsabilidade da família. E ela começa com bons exemplos dentro de casa. Pense nisso. Cidade, cidadão, cidadania. A Rádio do Professor apoia essa campanha. Cidade, cidadão, cidadania. Cidadania, cidade, cidadão. Bom dia! Estamos no ar com o Bom Dia Professor especial do Dia dos Pais. Hoje, dia 9 de agosto de 2015. Previsão do tempo muito boa para o dia de hoje. Então, aproveite este dia especial ao lado do seu pai, do seu herói, do seu pai-herói, aquele que você ama tanto e que é o seu herói particular. Nosso programa de hoje é dedicado a todos os pais do Brasil e do mundo, para que você possa desfrutar junto com sua família, com as pessoas que você ama nesse dia tão especial. Eu gostaria de fazer assim uma prévia do nosso programa, dizendo que hoje nós temos na nossa pauta de programação dicas de culinária especial para o Dia do Pai e também o professor, compositor e cantor Ives, professor de música, que ontem fez uma apresentação lá no bairro de Cajazeiras, ali em frente ao antigo galpão do Chiclete com Banana, no bar e restaurante Caicoco, do nosso amigo Zezinho. E hoje ele vai estar aqui, no Bom Dia Musical, mostrando o seu trabalho. Não apresentaremos, como estava programado, a segunda parte, a reapresentação da segunda parte do programa Conexão Dávila, o especial com o doutor e cientista Elcimar Coutinho. Ficando assim a parte 2 para o próximo domingo. Não perca, porque o doutor Elcimar Coutinho dará assim, na sua entrevista, uma aula sobre reprodução humana, que ele, ao meu ver, é um dos maiores especialistas do mundo nesta área. Então, falar dos pais é uma tarefa relativamente fácil. O pai é aquele que é o nosso protetor, o nosso escudo. Eu tenho uma referência muito boa do meu pai, e tenho muita saudade, porque, na verdade, a nossa relação era uma relação de conflito, conflito de geração, como é com todos os pais, porque existe entre os filhos e os pais, um abismo de gerações, e que realmente esse conflito é inevitável. Mas tinha também a presença do homem experiente, do homem forte, e que, infelizmente, saiu do convívio da família prematuramente. Mas uma pessoa muito determinada, muito forte e nada prolixo. Quando queria dizer as coisas, ia diretamente ao ponto. Alguns momentos usava de uma severidade exagerada, mas também exagerada era a sua vontade de dar o norte para os seus filhos, para que todos fossem homens e mulheres de bem. E assim o foi. Então, eu quero dedicar esse programa especialmente ao meu pai e a todos os pais de vocês. A tarefa de educar
a tarefa de dar o norte é uma tarefa sublime. Isso vale não só para os pais biológicos, mas também para os pais adotivos e para aqueles pais que adotam os filhos através de um segundo matrimônio, que nós chamamos enteados, né? O padrasto, por assim dizer. Então, é uma tarefa sublime e a gente não podia deixar de fazer aqui uma menção especial ao Dia dos Pais. E por isso, eu queria dizer que eu estou muito feliz em poder usar hoje essa ferramenta da internet para fazer essa homenagem merecida. Então, queria no comentário de hoje citar uma das passagens da minha adolescência com o meu pai, que com certeza todo mundo deve ter um momento especial e que marca a vida da gente para a vida toda, né? Para o resto da vida, digamos assim, vá perdoando a redundância. Mas eu, como não sou diferente, também tive um desses momentos, né? Momentos inusitados. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês no dia em que eu saí da escola. Eu estudava ali no Instituto Central de Educação Isaías Alves, o ICEA, ali no Barbalho. Nós morávamos no Santo Antônio. Eu devia estar aí na minha adolescência, entre 15 e 16 anos de idade. Eu saí da escola com alguns amigos e fomos aí para as nossas aventuras de adolescente, os nossos encontros e descobertas, não é? Que todo adolescente passa. Obviamente que a cada geração passa de uma forma diferenciada. E saímos com a responsabilidade nada característica do adolescente, né? Então, irresponsáveis fomos e seguimos aí o resto da tarde pela cidade de Salvador, se divertindo e terminando num cabaré. Vamos dizer assim, vamos chamar assim. Aquela vontade precoce de querer ser adulto, de querer ser homem, de ter a chamada primeira experiência, e a hora foi se passando, e a gente não se dava conta, e caiu a tarde, chegou a noite. Naquela época havia apresentação de banda de música e conjuntos, como a gente chamava, né, os conjuntos musicais, e a noite adentro, e vocês podem imaginar essa altura do campeonato, um adolescente que sai pela manhã para ir à escola, não retorna para casa, entra pela noite, e a noite vai se avançando cada vez mais, a preocupação dessa mãe e desse pai. Então, lá fui, quando me dei conta, já era de madrugada. Como a violência não era nos patamares de hoje, ainda que se diga que havia a violência proporcional à época, a gente se dava o luxo ainda de caminhar pela madrugada, pelas ruas do Centro Histórico de Salvador, uma vez que a gente morava ali próximo no bairro de Santo Antônio, além do Carmo. Então saímos, né, depois de uma, entre aspas, noitada irresponsável, de madrugada, sem me preocupar com a minha família. Quando cheguei em casa, me deparei com a cena da minha mãe ajoelhada aos pés de Santo Antônio, ela que era uma mulher fervorosa e muito devota, juntamente com a minha avó Marieta também, que era uma pessoa da Irmandade da Ordem Terceira do Carmo. Mas, enfim, a minha mãe estava lá orando por Santo Antônio e eu com a cara lavada, né, como se dizia na época, como se realmente o que eu havia feito não tivesse nenhum impacto. E dei boa noite, minha mãe então olhou para mim desesperada, me abraçou e depois, obviamente, uma sequência
de tapas e abraço, e ela não sabia o que fazia, se batia ou se abraçava, e só fez me dizer: vá dormir, e amanhã, quer dizer, você, né, o amanhã que já estava próximo, porque era madrugada, amanhã você vai para a escola e aguarde que seu pai é quem vai te buscar. Bom, então eu já sabia o que é que me aguardava. De manhã saí para a escola, meu pai estava no plantão, né, uma vez que era policial civil, né, da Polícia Técnica, perito criminal. Nesse dia estava de plantão e saiu do plantão de manhã direto para me pegar na escola. Enfim, fiquei eu lá na expectativa durante toda a manhã, e quando dá mais ou menos 11h30, meio-dia, eu falei: bom, eu tenho que esperar, eu tenho que aguardar e não posso sair antes que meu pai chegue. E aí cheguei na porta da escola e verifiquei que havia uma viatura, naquele tempo era um Fusquinha preto e branco, a viatura de polícia civil, né? Estava lá na porta do ICEA, e meu pai em pé com mais 2 colegas. Me olhou e lá ficou de braço cruzado, eu fui andando até ele, e aí ele, como a gente falava naquela época, um tapa no pescoço atrás, a gente chamava de cachação, né? Me deu aquele cachação, me botou para dentro da viatura, e eu digo: bom, agora vai ser uma sequência de pancada, porrada e etc. E botou lá dentro, olhou para minha cara e disse: você tomou Tetrex? Vocês não sabem o que isso significa, né? Tetrex era um medicamento, não sei se um antibiótico, um anti-inflamatório, não me perguntem, mas era um medicamento que se tomava quando os meninos, né, iam ter suas primeiras experiências. Então se tomava para se prevenir de algum problema, de uma doença sexualmente transmissível, né? E isso, gente, não vale de exemplo para ninguém, hein? Volto a dizer, é uma passagem que seria trágica se não fosse cômica, mas graças a Deus que não teve um fim trágico. Então isso aqui a gente não recomenda para ninguém, não contamos isso com nenhum orgulho, nem como uma referência para que vocês jovens, adolescentes, saiam fazendo isso por aí, porque não é direito. Mas os tempos eram outros. Então meu pai me deu aquele cachação, como se diz, entre aspas, e fez a pergunta do Tetrex. E eu disse: não estou entendendo, eu estava na casa de um colega e o tempo passou e a gente não viu, e ele, obviamente, na sua experiência, sabia que a gente estava nas aventuras de adolescente. E isso marcou minha vida para sempre. E depois, em casa, já conversando com minha mãe, ele, inclusive, me pediu: olha, diga à sua mãe que você dormiu na casa do colega, não vá dar trabalho para sua mãe, essas coisas. Mas era uma pessoa ímpar. E eu fiquei sabendo que minha mãe, né, naquele tempo não tinha celular, não havia internet, não havia rede social, então era o velho telefone mesmo para se comunicar, e eram poucas as famílias que podiam se dar o luxo de ter um telefone em casa. Nós tínhamos esse privilégio, e minha mãe já havia ligado para meu pai desesperada e comunicado a ele que eu não havia chegado, e ele, né, como policial, fez todos os procedimentos de praxe, procurou no Instituto Médico Legal, o qual ele trabalhava e que naquele tempo era ali perto de casa, era ali na antiga Faculdade de Medicina, no Pelourinho, né? E foi no pronto-socorro, foi em todos os lugares. Então ele quis tranquilizá-la e dizer: olha, não se preocupe não, porque morto ele não está, nem sofreu nenhum acidente, mas ele vai aparecer. Então ele tinha essa certeza pela sua experiência, mas era um homem ímpar. E depois, sentado, conversou comigo e me deu vários conselhos, e dizendo que a família era uma coisa que a gente devia guardar como um tesouro, como referência, e que minha mãe, especificamente, que era a mulher da vida dele, a pessoa que ele amava muito, não merecia ter passado por aquele sofrimento, por uma atitude irresponsável de um adolescente, né, que acha que já pode fazer tudo e que quer fazer tudo que dá na telha, né, na cabeça, como assim dizer, numa linguagem
figurada. Então eu tenho esse e outros momentos que eu poderia compartilhar com vocês. Mas estou compartilhando, estou muito feliz. Eu espero que hoje as famílias estejam reunidas, façam a nossa dica de culinária hoje, uma receita especial para o Dia dos Pais. Faça essa receita e aproveite o dia para passear, para ir ao parque, ao futebol, dar uma caminhada, ficar em casa. Se vai ficar em casa, aproveite e assista a TV do Professor hoje, programação especial também do Dia dos Pais na TV do Professor. E desejo a todas as famílias que compartilhem e aproveite bastante o dia com o seu pai. Vá à churrascaria, enfim, faça o que você quiser, seja feliz e pratique a liberdade, porque eu acredito na educação como uma ferramenta de transformação da sociedade. E você acredita? Então, feliz Dia dos Pais e fiquem agora com o Bom Dia Culinária. O vídeo de hoje é uma homenagem ao Dia dos Pais. E como o meu ama rabada, resolvi gravar a receita da minha mãe. Iremos colocar na panela a rabada. Depois acrescentamos os temperos, que são a cebola, alho, pimenta e sal. Enche a panela de pressão com água morna até cobrir toda a carne. Então, cozinhe em fogo alto até que a panela comece a apitar e sair fumaça. Depois, é só diminuir o fogo e cozinhar por mais 40 minutos ou 1 hora. Assim que der o tempo, espere sair a pressão e veja se a carne está mole. Caso não esteja, é só voltar para o fogo e cozinhar um pouco mais. Assim que estiver no ponto, despeje toda essa água que fica cheia de gordura. Em uma panela, refogue a cebola e o alho até dourar. Depois, acrescente a rabada, os tomates picados e misture bem. Por último, colocamos água quente e deixamos ferver até reduzir o molho. Enquanto o molho está fervendo, vamos fazendo a polenta. Eu preferi fazer uma polenta mais mole. Primeiro, coloque 1 copo de fubá e 1 de água e então misture. Em uma panela, ferva 3 copos de água e a tempere com sal e 2 colheres de sopa de manteiga. Assim que levantar a fervura, jogue a mistura do fubá e vá mexendo até engrossar. Muitas pessoas dizem que é preciso mexer a polenta por horas, mas aqui nós apenas tampamos e olhamos de vez em quando para ver se já está no ponto. Demora mais ou menos uns 20 minutos. Assim que o molho reduzir, é só montar os seus pratos e comer. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Beijos e um bom Dia dos Pais para todos. E aí? Aproveitou? Olha, receita fantástica, deliciosa. Aproveite e faça uma terapia culinária e faça essa dica de culinária do programa Bom Dia, Professor. Eu espero que o nosso programa esteja assim lhe trazendo bastante entretenimento. E como entretenimento é a nossa meta, é a nossa bola da vez, vem aí a entrevista, né, com o professor, compositor e cantor Ives, professor de música, que nos deu uma entrevista ontem e hoje a gente vai mostrar aqui o seu trabalho. E esse trabalho está na página inicial da Rádio do Professor como um playlist especial do Dia dos Pais, tá bom? Então, está no ar o Bom Dia Musical. As melhores músicas na melhor web rádio da internet. Fique ligado e confira as novidades em primeira mão. E hoje no Bom Dia Musical nós temos o professor Ives, professor de música. E como a Rádio do Professor é um espaço do professor, ele vai estar hoje, sábado, fazendo uma apresentação em Cajazeiras, lá no bar do Caicoco, em Zezinho, em frente ao Chiclete com Banana. E essa apresentação é um convite extensivo a toda a galera de Cajazeira e nós vamos exibir no programa Bom Dia Musical
um playlist do professor Ives. E nós vamos aqui fazer um breve comentário com ele, para ele dar um alô, aqui na Rádio do Professor. Ouça essa ideia. Professor Ives, bom dia. E diga para a gente qual é assim, o objetivo do seu trabalho. E seja bem-vindo ao programa Bom Dia, Professor. Opa, bom dia. Acredito que como músico e professor, a gente tem um instrumento muito forte na mão, né? Que é o microfone. E quando você tem o microfone na mão, você tem que saber o que dizer para as pessoas. A responsabilidade é grande. Eu acho que não tem coisa melhor para fazer isso do que você divulgar seu trabalho com um pouco de educação para as pessoas. Então eu encontrei desde cedo no rock esse segmento, que eu acho que é onde você consegue passar coisas muito boas. Vi de Raul, que também foi professor de inglês, antes de ser músico, antes de ser produtor. Vi de muita gente que tem por aí mundo afora. E é isso, eu acho que a música é o melhor caminho que você encontra hoje para a educação das pessoas. Porque, infelizmente, não tem mais quadra de esporte disponível, tem prédio de tudo quanto é lugar. Qualquer espaçozinho pequeno o pessoal está construindo. Então, vamos tocar, vamos cantar, vamos se divertir, sair das drogas. Professor Ives, adorei essa sua fala. Inclusive, sem saudosismo, você falou de Raul. Eu fui aluno do pai de Raul, professor Raul, lá na Escola Técnica Federal da Bahia, professor de português, de língua portuguesa, nos anos 80, final dos anos 70, por aí. E foi muito legal ouvir você, porque a gente está fazendo um projeto também na escola lá de Dias Dávila, no IEX, onde tem um festival de música internacional, né? Porque eu sou professor de língua estrangeira, inglês e espanhol, você professor de música. E através da música realmente é um trampolim para você despertar no jovem as habilidades e competências. É um prazer muito grande ter você hoje aqui no programa Bom Dia, Professor. E espero que você divulgue aí com sua galera, sua rede de contato, para o pessoal acessar a Rádio do Professor, né? E ouvir essa entrevista. Muito obrigado pela sua participação e eu vou deixar você à vontade para você fazer as suas considerações finais aqui no programa Bom Dia, Professor, na Rádio do Professor, a rádio da web, que já está no ar há mais de 3 anos. Pode ficar à vontade. Bom, primeiro convidar a galera, todo mundo para escutar sempre o Bom Dia, Professor. É uma iniciativa louvável. Eu acredito que um espaço para a educação não é só um espaço, é um universo. A gente acaba entrando ali e descobre que vários caminhos podem ser seguidos a partir dali. Parabéns para você por essa iniciativa. Estamos aí. Valeu, professor. Quer deixar algum contato? O pessoal quiser contratar você para um show, para uma apresentação, fique à vontade. Pode divulgar seu contato aqui no programa. Bom, contato, vocês podem entrar no Facebook, procurar Ives Fers, IVESFERS. Aí vocês entram lá, me procuram e deixam uma mensagem, qualquer coisa, me adiciona. A gente conversa, tô aí conversando com todo mundo. E tem um canal também no YouTube, quem quiser lá ver alguns vídeos de apresentações minhas, pode procurar pelo mesmo nome lá no YouTube, Ives Fers. Estamos sempre aí. Então esse foi o professor Ives, aqui na Rádio do Professor, no programa Bom Dia, Professor, no Bom Dia Musical. Não saia daí que a gente volta já já. E não saia daí! Dentro de instantes, a música está de volta aqui, na sua Rádio Web. Para participar do nosso programa, você pode enviar o seu e-mail para tvdoprofessor@hotmail.com ou professoragenormeireles@hotmail.com. Meireles com L apenas. Ligue também para os nossos telefones 8736-6164, 9274-5208, 8240-1475 ou 9612-9377. Participe, mande a sua sugestão de pauta.
nós entraremos em contato com você. Rádio do Professor, ouça essa ideia. Legal, esse é o trabalho do professor Ives e estamos aqui à disposição de quaisquer outro colega. Eu queria inclusive aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Jailton, né? Que também é professor de educação física, carinhosamente o chamamos de Jajá, que também é cantor e compositor. Está nos devendo aqui uma visita ao programa Bom Dia Professor, hein? Conhecido também como Jenner Sampaio. Eu queria, Jailton, lhe dizer que você tenha hoje também um dia especial junto à sua família, com sua filhota que você ama muito, e que seja um dia especial, suas enteadas, sua esposa, e um feliz Dia dos Pais para você. Está devendo essa visita aqui. Então, pessoal, o nosso programa chegou ao fim. Eu espero que você tenha um bom domingo, um excelente Dia dos Pais. Não perca o programa no próximo domingo com a segunda parte do especial do doutor e cientista em reprodução humana Elcimar Coutinho. Aproveite o domingo, seja feliz, pratique a liberdade
e acredite na educação como uma ferramenta de transformação da sociedade. Eu acredito. E você acredita? Fiquem todos com Deus, tenham um bom domingo e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Cidade, cidadão, cidadania, cidadania, cidade, cidadão. Educação também é responsabilidade da escola. Mas, em primeiro lugar, é responsabilidade da família. E ela começa com bons exemplos dentro de casa. Pense nisso. Cidade, cidadão, cidadania. Cidadão, cidadania. A Rádio do Professor apoia essa campanha. Cidade, cidadão, cidadania, cidadania, cidade, cidadão. Você está ouvindo a Rádio do Professor, a sua rádio da web. Obrigado pelo acesso. A nossa programação é você quem faz. Envie a sua sugestão de pauta para o nosso programa e nós entraremos em contato com você. Rádio do Professor, ouça essa ideia.